Fala, Hunter! Deixa eu ter uma conversa aqui contigo. Você está cansado de ver o mercado ir contra você, de perder a entrada perfeita? E se eu te disser que existe um método ou uma análise para que você consiga surfar os maiores movimentos do dia? Os verdadeiros trades que provam desse método nunca mais querem beber de outra fonte, que é basicamente o ICT, como vocês já bem sabem. Eu sei que você está cansado de stops frequentes, falta de direção, indicadores que não funcionam, perda de oportunidades massiva, operando contra o smart money. E é por isso que eu criei a Semana dos Swings do Mago. 5 dias de aulas gratuitas e intensivas onde eu vou te revelar os segredos por trás dos movimentos direcionais que transformam pequenos capitais em quantias gradativamente maiores, utilizando o que há de mais avançado em ICT, CRT, Quarterly e algumas outras questões que surgiram logo após o ICT. Nós vamos ter 5 dias de aula muito intensa. No dia 1, nós vamos tratar sobre a arquitetura do mercado institucional. Dia 2, mapeando a liquidez oculta. Dia 3, o ponto exato da reversão. Dia 4, dominando algumas outras teorias além do ICT. Dia 5, nós vamos tratar sobre consistência, o plano do mago. Como você já bem me conhece, meu nome aqui no YouTube para todos é David Hunter e há alguns anos eu dedico-me a desvendar um pouco mais sobre o ICT, trazendo em um bom linguajar brasileiro e português. Já ajudei centenas de trades, como vocês já bem podem ver aí no meu YouTube, a encontrar a consistência. Mas eu quero que você preste bastante atenção aqui. As vagas para essa semana são exclusivas, são limitadas, porque eu não quero qualquer pessoa lá, para garantir a qualidade. E é para quem realmente quer ter uma vantagem. Eu criei um grupo VIP de espera no WhatsApp. Lá você terá acesso antecipado aos materiais, avisos exclusivos das aulas, bônus surpresa e uma prévia do que está por vir. Para garantir a sua vaga na Semana do Swing dos Magos e entrar para o grupo VIP de espera, é só clicar no link que está fixado na descrição e o primeiro link que está fixado aqui nos comentários. Vai lá, acessa agora e não perde essa oportunidade. As vagas do grupo são limitadas. Eu estou te entregando um conteúdo de altíssimo nível, que muitos cobram caro por aí. Tudo que eu peço é o seu comprometimento. Se você tiver o comprometimento, eu lhe garanto que essa semana vai entrar para a história da sua vida. Ah, e eu ia esquecendo. Tá aqui o resultado para você. $243,50 de dólares. Vamos trazer aqui para vocês uma análise baseada em CRT do que eu venho aprendendo e do que eu utilizei para estar operando hoje, dia 15/7/2025. O que é que a gente pode observar com o mercado no dia de hoje no que diz respeito ao CRT? Como eu já passei para vocês na aula de número 7, eu trouxe uma breve explicação sobre a divisibilidade do mercado, onde o Romeu da Turtle Soup passa sobre uma questão de divisão diária, onde você tem para o Forex 159 e 159 e para os índices 2610 e 2610. Quando a gente começa a fazer essa divisão de tempo embasado em 4 horas cada fração, a gente começa a encontrar parâmetros para identificar liquidez. Quando a gente encontra esses parâmetros para identificar liquidez, a gente consegue ter um norte, e embasado nesse norte a gente consegue ter uma melhor visão e uma melhor leitura do mercado. Vocês puderam bem observar que hoje a gente teve uma Red News, ou uma notícia vermelha, uma notícia de pasta vermelha, que foi bem impactante lá por volta das 8h30 de Brasília, mas a gente que opera CT e nesse Secret Trader, a gente bem sabe que temos que nos basear no UTC-4 de Nova York, para que a gente esteja alinhado com o algoritmo. A gente então observa que às 8h30 no nosso gráfico há uma volatilidade bem interessante. E quem opera sabe que é muito, mas muito delicado estar posicionado antes desse tipo de notícia, ainda levando em consideração a grandiosidade que ela é, CPI. Então, quando a gente começa a fazer essa divisão, pessoal, a gente começa a observar isso daqui, ó. De 6 até as 10, a gente marca a mínima e a máxima. Mínima e máxima. De 10 até até 2 da manhã,
a gente marca a mínima e a gente também marca a máxima. Reparem comigo, certo? Qual é o intuito do CRT? É um falso rompimento, basicamente, ali. É você ter uma vela de acumulação, depois ter uma vela de manipulação e depois você ter uma vela de distribuição. Basicamente, 3 velas. Se vocês bem lembram das aulas. Se você está aqui e ainda não assistiu às outras aulas, recomendo que você volte para o início dessa playlist para que você entenda o que é que eu estou falando. Então, reparem. Eu sei que às 8h30 eu tenho uma notícia super volátil. Não é recomendável que você esteja posicionado antes desta notícia. Então, aqui eu tenho o mercado do NQ, aqui eu tenho o mercado do ES, aqui eu tenho o mercado do MY. O que é isso, David? Basicamente é o mercado do Nasdaq, o mercado do S&P e o mercado do Dow Jones. São gráficos, certo? Gráficos de índices americanos. A gente faz a divisibilidade de todos eles. Vamos começar aqui, deixa eu excluir aqui, fazer um passo a passo com vocês aqui para que vocês melhor entendam. Deixa eu excluir todas essas pontuações aqui para que vocês consigam identificar no gráfico que foi que a gente fez hoje, tá, pessoal? Então aqui está marcada a divisibilidade por 4. De 18 até as 10, de 10 até as 2, de 2 até as 6, de 6 até as 10, de 10 até as 2 da tarde, ou 14 horas PM, ou 2 PM. Quando se passa o primeiro gráfico, ou o primeiro candle de 4 horas, a gente demarca a mínima dele. Reparem, vou demarcar toda a mínima dos gráficos de 4 horas, das 18 até as 10. Aqui no gráfico do MY, a mínima está mais ou menos por aqui, certo? E a máxima está mais ou menos por aqui. Mínima e máxima das 18 até as 10. Vamos demarcar em todos os mercados. Então, demarquei no Dow Jones, demarquei no S&P, demarquei no NQ. Reparem algo bem interessante que os mercados eles vão te mostrando peculiarmente qual é o intuito dele. Depois de 18 até as 10 se formar, você marcou a máxima e a mínima, tecnicamente você já tem o primeiro range aí, que pode ser uma vela de acúmulo de ordens. A partir da segunda vela, você vai começar a estudar e a analisar o que ela vai decorrer, o que ela vai fazer, o que ela vai desenvolver. Então vocês reparam que a segunda vela de 4 horas do Nasdaq, ela fica sendo um candle interno à vela de 4 horas anterior. Então aqui eu já tenho uma possibilidade de visualização de um CRT com um inside bar, com um candle interno. Então vamos ver se isso aconteceu nos outros. No S&P a mesma coisa. Se você não sabe o que é um inside bar, é basicamente uma vela interna. No S&P a mesma coisa, no Dow Jones a mesma coisa. Todos os 3 mercados estavam acumulando dentro dessa faixa da primeira região de 4 horas que apareceu no nosso gráfico. Perfeito? Perfeito. Então vem o próximo candle, que é de 2 até as 6 da manhã. Então aqui a gente já começa a ver uma disparidade e nos mostrar basicamente um direcional que logo após a notícia possivelmente iria surgir. Foi aí que eu comecei a prestar atenção nessa movimentação bem sorrateira do mercado. Se vocês prestarem atenção, de 2 até as 6, o S&P e o Dow Jones e o Nasdaq, eles vão acima do candle de 6 às 10 e do candle de 10 até as 2. Então, aqui eu já tenho uma coisa bem interessante, né? Aqui eu já tenho uma coisa bem interessante. Será que uma possível Turtle Soup vai estar surgindo aqui? Onde a vela ou candle de 2 às 6 vai manipular a máxima dos 2 candles anteriores e vai começar uma queda? Vejamos. Olha como esse vai acima das máximas e esse vai acima das máximas. Porém, entretanto, todavia, contudo, o mercado do Dow Jones não vai acima das máximas. Olha isso aqui. Olha como o S&P e o Nasdaq, eles buscam estar renovando máximas.
Já o Dow Jones não. Primeira informação. Isso aqui é uma divergência SMT, é basicamente uma tríade de mercado que vocês vão estar aprendendo na semana do swing dos magos. Se você ainda não entrou no grupo de espera, que é vagas limitadas, recomendo que você vá até a descrição, clique no link e adentre até o grupo de espera, ou vá no comentário fixado, clique e adentre até o grupo de espera, porque vocês vão estar aprendendo sobre essas coisas e muito mais na semana dos swings do mago. E o S&P, ele renova a máxima. Ele renova a máxima. Antes da notícia, né? Aqui, ó. Aqui. Deixa eu chover isso aqui. O S&P renova a máxima, o Nasdaq renova a máxima e o Dow Jones não. Isso é chamado de divergência SMT. Tudo bem? Mas o que é que a gente precisa? A gente precisa que, para a gente ter uma turtle soup, ou uma captura de liquidez, essa vela que manipula a máxima feche basicamente interna. E a gente não observa isso acontecendo no candle de 2 às 6. O candle de 2 às 6 ele não fecha interno aqui no mercado do Nasdaq. O candle de 2 às 6 não fecha interno também aqui no que diz respeito ao S&P. E aqui já estava mostrando basicamente qual era o direcional que o mercado iria tomar logo após a notícia, certo? Divergência SMT surgindo já me dava basicamente um racional do que iria acontecer. Quando a gente vê a notícia aqui às 8h30 da manhã de Nova York, a gente percebe basicamente que o Nasdaq foi intrínseco em renovar topo, a gente vê que o S&P foi intrínseco em renovar topo, já o Dow Jones não estava nem aí. Isso aqui já é uma pista tríade de mercado. Então o que é que a gente tem? A gente tem esse candle que vai de 6 até as 10 fechando interno. Fechando interno de que candle, David? Fechando interno do candle de 2 às 6, fechando interno do candle de 10 até as 2 e fechando interno do candle de 6 até as 10. Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho algumas possibilidades. Eu tenho basicamente a oportunidade de estar operando conforme o CRT do Romeu nessa manipulação aqui, que é para traders mais avançados. Não recomendo que você opere isso caso você seja iniciante. Mas também nós temos a questão do OTE que o Romeu passa, não é? Que fica sendo basicamente bem aqui, ó. Deixa eu ativar aqui. Não, tá errado. Deixa eu colocar aqui Alt F dessa máxima até essa mínima. Deixa eu configurar aqui junto com vocês, viu? 0, 1, beleza, 796250. Coloração preta, preta e também preta. Então o que é que a gente tem aqui, pessoal? Logo após o CRT está formado. Reparem, tá? Esse é meu range, ó. Esse daqui é meu range de medição, tá? Onde a gente vai estar buscando inicialmente o quê? Os 50% dele. Bem aqui, ó. Olha como o mercado é intrínseco em voltar em um Fair Value Gap lá no Nasdaq, quando abre o próximo candle, que na teoria seria o candle de distribuição. Quando o mercado abre esse candle de distribuição, então eu começo a procurar por uma venda, buscando um direcional até onde? Até os 50%. Bem aqui, ó. Às 10 horas ali, mais ou menos, lá por volta das 10h15, eu consegui me posicionar lá no mercado do Nasdaq para que a gente surfasse essa venda. Claro, eu só operei no Nasdaq, usei os outros dois como embasamento, para confirmações do que eu já estava vendo acontecer nos outros mercados e me possibilitou fazer um bom trade hoje, dia 15/7/2025. Então, se vocês adentram a um mercado intradiário, basicamente o que a gente tem aqui, ó? A gente tem um mercado voltando até o Fair Value Gap de 15 minutos. Quando o mercado interage nesse Fair Value Gap de 15 minutos,
a gente tem possibilidade de estarmos nos posicionando nesse mercado aqui. Quem é aluno meu aqui do YouTube, um pouco mais antigo, sabe o que é que eu estou falando, logo após a formação de um swing high, ou logo após a formação de um break, ou logo após a formação de um mitigation block, a gente consegue estar se posicionando para estar buscando patamares mais baixos, que foi basicamente isso aqui que eu fiz. Me posicionei aqui e surfei essa venda. Do mesmo jeito que nos outros mercados, a gente também consegue nos posicionar, mas olhem como o Fair Value Gap do 15 que aconteceu no Nasdaq não é retornado para testar no S&P nem no Dow Jones. O que é que a gente pode fazer nesses dois mercados aqui, David? Basicamente, surfar quando ele alinhar o order flow junto desse ativozinho, que diga-se de passagem, ele foi bem mais direcional do que o próprio Nasdaq, o S&P e também o Dow Jones. Foi bem mais direcional do que o Nasdaq, certo? Como, por exemplo, aqui às 10, ó, aqui às 10 horas da manhã, quando o mercado ele abre e começa a subir, a gente tem, lembrem-se sempre, fractalidade. 5 minutos, olha o que a gente tem basicamente uma vela de acumulação, vela 2 vai lá, manipula a máxima, vem até embaixo aqui, parecendo mais ou menos aí um CRT kryptonita, e nas próximas velas aqui, ó, o mercado começa a derreter. Aqui também eu posso estar pegando uma operação, que é basicamente que uma operação em OTE, em times menores, que vocês vão estar aprendendo lá na semana dos swings dos magos. Se você ainda não está inscrito, eu recomendo fielmente que se inscreva e não perca essa oportunidade. Beleza, rapaziada? Tamo junto, valeu, é só o começo. Forte abraço para vocês e te aguardo lá na semana do swing dos magos, que vai acontecer em breve.